Oi, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês de glicemia e eletrólitos, algumas explicações para vocês não ficarem com dúvida, mas tem que ler mais sobre o assunto e aqui só algumas explicações. Então, a glicemia, o nosso organismo vai transformar tudo que a gente ingere, principalmente os hidratos de carbono, em glicose. Aí vocês vão ter que relembrar um pouquinho sobre ATP, ciclo de Krebs. E a glicemia é o nível de glicose presente no sangue. Então, isso que significa glicemia. O aumento da glicemia está relacionado sempre ao consumo de carboidrato. Então, não é só ingerir açúcar, todo mundo já sabe disso. Também é ingerir carboidratos. Se eles forem integrais, esse aumento glicêmico acontece do mesmo jeito. Então, não adianta a pessoa pegar e comer um monte de pão integral e achar que está tudo bem. Ele só vai ser mais lento, né? Mas vai ter o aumento de qualquer forma. Fibra também ajuda a retardar esse aumento glicêmico. Os refinados, que são os pães normais, macarrão normal, também vai aumentar a glicemia de uma forma mais rápida e perigosa. O exame de sangue que a gente faz para determinar esse aumento da glicemia é a glicemia em jejum, ou a glicose em jejum, que todo mundo já conhece, que é aquele que é feito com paciente de aproximadamente 8 horas em jejum, no tubo cinza. Tem até o desenho do tubo cinza aqui que eu coloquei para vocês. E também a gente pode determinar através do teste de tolerância à glicose. As gestantes costumam fazer muito esse exame, principalmente para quando está com dúvida se está com diabetes gestacional. Então, esse exame o paciente tem que ingerir, né? Então, ele tem que engolir 75 gramas de glicose. E aí, depois de 2 horas, é que vai ser feita a coleta de sangue. Então, é dessas duas formas que são feitos esses exames. Glicemia em jejum, paciente em jejum, vou colher tubo cinza. E o teste de tolerância à glicose é o paciente ingerindo 75 gramas de glicose e após 2 horas vai fazer a coleta de sangue normalmente, para ver essas alterações. Aqui só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Só para vocês relembrarem, né, isso aqui da fisiologia do pâncreas. Então, o pâncreas está intimamente ligado com essa alteração da glicose, porque mais para frente nós vamos ver que é o pâncreas que produz 2 hormônios importantes. Depois vocês leiam bem direitinho essa parte aqui, tá bem explicadinho. E aí a gente tem que falar de insulina e glucagon, né, que são os 2 hormônios importantes produzidos pelo pâncreas. A insulina é produzida pela célula beta do pâncreas e o glucagon pela alfa do pâncreas. Então, o pâncreas tá aqui na imagem, localizado aqui, tá bom? Próximo do fígado, né? E próximo do intestino delgado, próximo do baço. Então, é muito importante essa localização, porque ele precisa ajudar a liberar esses hormônios para aumentar ou diminuir a glicemia no sangue. O que a insulina faz? Esse hormônio, ele vai facilitar a entrada de glicose nas células. Então, o que acontece? Ela precisa disso para a produção de energia. E quem armazena essa glicose? O fígado, na forma de glicogênio. O glucagon, ele mantém o nível de glicose no sangue. Ele tem que se ligar, ele tem receptores que vão ligar os hepatócitos. Lembra dos hepatócitos, as células do fígado? Então, vai se ligar aos hepatócitos. E ele vai fazer que o fígado libere glicose. Então, que estava armazenada na forma de glicogênio. Mas esse processo, através do glucagon, chama-se glicogenólise. Mas o que isso significa, então? Significa que o glucagon ele é o oposto à insulina. Ele aumenta o açúcar no sangue. E como? Quebrando a gordura que está armazenada. Então, é aí que entram os triglicerídeos. Por isso que os carboidratos têm a ver com o mecanismo de glicose. Em ácidos graxos para o uso de combustível da célula, porque muitas vezes a gente não tem a glicose disponível, vai precisar de outra forma, e às vezes as utilizadas são as gorduras. A insulina, ela na gordura, ela age diferente, ela é o contrário do metabolismo da glicose, ela dificulta o metabolismo da gordura. Então, a glicose, que está presente em excesso, em quantidade grande no interior da célula, ela vai demonstrar sempre, a insulina sempre vai demonstrar uma preferência para utilizar essa glicose, né, que está lá dentro da célula.
em lugar da gordura para o metabolismo. Por quê? Porque é o que está mais fácil, é o que já está acostumado, é fisiologicamente assim. Mas com isso, quando o resultado, a intensidade da degradação dos ácidos graxos, que são as gorduras, vai ficar muito diminuído. Então, por isso que às vezes a gente escuta essas pessoas falarem umas dieta meio maluca. As pessoas vão fazer atividade física em jejum pela manhã. Por quê? Porque ela não comeu nada, ela não tem glicose dentro da célula. E aí o organismo dela vai pegar e vai degradar os ácidos graxos, porque quando eu tenho glicose dentro da célula, eu tenho pouca diminuição dos ácidos graxos. Por isso que as pessoas falam que o açúcar engorda. Então, por isso que a gente vê essas pessoas fazendo essas dietas loucas aí, em jejum, para não ter energia, glicose dentro da célula e depois o organismo fazer tirar da onde? Da parte de gordura, e aí vai ter a degradação dos ácidos graxos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o organismo pode ter um sistema compensatório e a pessoa ficar com problema de diabetes no futuro. A hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue, então tem alguns valores aqui como normal, esse é o considerado normal pela Organização Mundial de Saúde, então eu coloquei os valores aqui para vocês, normal é até 100 miligrama por decilitro. Aí a intolerância à glicose tem o valor aqui do lado, 111 a 125, no exame de glicemia em jejum, o teste de tolerância à glicose vai dar 141 a 199, a pessoa está intolerante. Diabetes mellitus, glicemia em jejum, né, nesse exame vai estar maior que 126, no teste de tolerância à glicose vai estar maior que 200, já é diagnosticado que a pessoa tem diabetes mellitus. O exame de hemoglobina glicada ou glicosilada, que eu falo muito em sala de aula para vocês, ele é um teste que ele é realizado para as pessoas que já têm a diabetes. Então, ele não é coletado no tubo cinza como os outros, ele é coletado no tubo roxo. Então, por que é feito esse exame? Para a gente pegar aquele paciente que faz o jejum certinho, não consome açúcar ou carboidrato, e aí faz o exame de glicemia dele, tá normal. Mas a hemoglobina glicada, ela vai pegar o nível glicêmico do sangue desse paciente de 3 a 4 meses. Aí a gente consegue saber se o paciente realmente está fazendo a dieta. E aí uma coisa muito importante que as pessoas erram muito, o teste de glicemia capilar, que é o famoso exame de Destro, né, que as pessoas usam esse nome por causa do nome do aparelho, não é exame diagnóstico para hiperglicemia, para diabetes. Ele é realizado só para mensurar esses resultados obtidos. Para quê? Para o médico adequar a medicação do paciente. É para isso. Então, eu não posso fazer um exame, um teste de glicemia capilar e dizer que que eu diagnostiquei que a pessoa está com diabetes. Ele também pode ser usado para teste de triagem. Então, quando a gente faz isso, a pessoa está em jejum, está um pouco alto. O que está acontecendo? Pode ser um teste de triagem, mas ela vai ter que fazer outros exames para diagnóstico. Ele não é exame diagnóstico, é para controle e teste de triagem. Alguns exames aqui para vocês analisarem, tá? Eu sei que vocês conseguem, depois dessas explicações e de uma leitura. E aí eu pus uma pergunta aqui em cima. Qual a diferença da diabetes mellitus tipo 1 e a tipo 2? Então eu já falei bastante na sala de aula sobre essas duas diabetes, né? A tipo 1 os pacientes são insulino dependentes, a tipo 2 não, né? Tem uma que dá mais em criança e adolescente, a outra em adulto e idoso. Tem uma que é mais comum que a outra, mas vocês vão responder essa pergunta. Onde vocês vão responder essa pergunta? No questionário frequência, lá no portal. Então, vocês entram lá e respondam sobre a diferença da diabetes mellitus tipo 1 e a tipo 2. Agora, nós vamos falar um pouquinho de eletrólitos. Então, nos eletrólitos, como que a gente vai colher esse exame, né? É tubo seco, que é o vermelho, ou amarelo, né, com gel separador. É nesses tubos que a gente colhe eletrólito. Nessa parte, vocês vão ter que relembrar um pouquinho os estudos sobre a bomba de sódio e potássio, de bioquímica, para ficar bem fresquinho na mente de vocês. Nessa aula, eu vou falar de 4 eletrólitos bastante usados na clínica e nos exames diagnósticos, que é sódio, potássio, cálcio e fósforo. Mas existem muitos outros, mas esses são os mais dosados comumente, mas existem outros, vocês podem se aprofundar mais no estudo. Mas eles são bem tranquilos, eletrólitos.
O sódio e o potássio são muito importantes para a contração muscular, seja qualquer músculo, principalmente do ritmo cardíaco normal, eles são muito importantes. Eles são regulados pela aldosterona, então lembra, aldosterona, hormônio antidiurético lá nos rins. Lembra que eu falei para vocês que são os rins que regulam a pressão arterial, então tá tudo envolvido com sódio e potássio. Aí aqui tem os valores de sódio e potássio, lembra que os valores de referência no Brasil vai depender do laboratório, ainda não temos um padrão no nosso país. Aí existem alguns termos, a diminuição do sódio é a hiponatremia. E por que acontece a diminuição de sódio, a hiponatremia? Por desidratação, diarreia, êmese, né, que são vômitos, queimaduras, arritmias cardíacas. E o aumento chama hipernatremia. Está associada à volemia, né, diminuição de volume, falta de consumo, a pessoa não está comendo mesmo. Ou a hipertensão arterial também pode causar o aumento do sódio. E o potássio também tem um valor aqui, para vocês olharem. A diminuição é chamado de hipocalemia, acontece na desidratação, diarreia, êmese, queimaduras, arritmias cardíacas e na insulina aumentada. Então, aquele paciente que está fazendo uso de insulina, na diabetes tipo 1, por exemplo, ele começa a injetar errado, a quantidade de insulina aumenta, ele vai ter problema no potássio, o potássio diminui. Então, é complicado, porque aí a pessoa começa também, além de ter problemas de diabetes, ter arritmia, então por isso tem que dosar as medicações certinho. E o aumento é chamado de hipercalemia, então é por hiperosmolaridade aumentada. Então lembra, quando a gente estudou urinálise, a gente falou um pouco sobre isso. Então nas doenças renais acontece, né? Fica com uma concentração maior de potássio, por exemplo. Aí por isso que eu coloquei doença renal ali, e na hipertensão arterial também. Aqui nós vamos falar um pouquinho de cálcio e fósforo. E depois eu coloquei uma figura aqui do lado, tá? Para vocês relembrarem o mecanismo da calcitonina, do paratormônio e o osso, como funciona. Mas vocês precisam relembrar nos livros de fisiologia, estudar um pouquinho sobre isso. Então, eles são regulados pela calcitonina, pelo paratormônio e a vitamina D. Por isso que a gente precisa tomar sol, né? A ativação da vitamina D é através do sol e ela está intimamente ligada com a calcitonina e o paratormônio. Se a gente não toma sol e só ingere vitamina D, seja no alimento ou de uso exógeno, não vai fazer efeito. Eu preciso do sol. Eu não posso ter uma insolação, mas eu preciso tomar um sol também. O cálcio, tá os valores aqui, ele é responsável pela condução de estímulos cardíacos, contração muscular, coagulação sanguínea. Ele forma ossos e também ajuda no crescimento deles. Ele diminuído chama hipocalcemia. Acontece muito em descalcificação óssea, na menopausa. Gente, não confundam os termos hipocalcemia e hipocalemia. Hipercalcemia e hipercalemia, tá? Hipocalcemia é diminuição de cálcio. Hipocalemia é diminuição de potássio. Cuidado, não vejam que tem um L aí. Ele aumentado tem a hipercalcemia, está associado a tumores. Então, cálcio aumentado tem que ficar atento, que é muito difícil e geralmente está associado a tumores. O fósforo tem também o valor aqui. Ele promove a atividade neuromuscular, participa de metabolismo do carboidrato, contribui para a manutenção do equilíbrio de ácido básico. Diminuído chama hipofosfatemia, deficiência de vitamina D acontece muito, e aumentado hiperfosfatemia, que está associado à insuficiência renal crônica, principalmente. Então, é comum a gente às vezes perceber um paciente com, nossa, totalmente confuso, assim, não sabe o que está falando lá no hospital, e às vezes você vai dosar cálcio e fósforo, eles estão alterados. O cálcio está, por exemplo, diminuído e o fósforo aumentado, ou vice-versa, dá confusão mental no paciente, né? Porque principalmente o fósforo, ele promove a atividade neuromuscular, então dá confusão mental também. Aí aqui tem alguns exames para vocês verem, o cálcio aqui, vocês depois analisam direitinho, olhem com calma. Tem aqui uma tabela bem legal sobre os testes de exame de sangue, sódio, potássio, cálcio, fósforo, paratormônio, glicose. E aí tem uma pergunta em cima, qual a diferença da diabetes mellitus e a diabetes insípidos? Então, às vezes a gente escuta falar da diabetes insípidos, mas o que é a diabetes insípidos?
Fiquem atentos, porque isso muitas vezes é pergunta de concurso. Então, nós vamos discutir sobre essa pergunta, mas nós vamos discutir lá no fórum, tá? Então, participem do fórum, já tá lá a pergunta, coloquem a resposta de vocês e a gente vai discutir em cima disso. É importante, é pergunta que cai em concurso muitas vezes. E uma mensagem importante, cuide do coração de vocês. Então, tem algumas coisas que a gente tem que fazer para cuidar do nosso coração, principalmente reduzir o consumo de sal. Espero ter ajudado com as orientações. Abraço a todos.